Estamos iniciando mais um programa podcast Café com Letras aqui no canal do YouTube CIF TV. É um programa que já vem tendo sucesso nas redes. Faz quase 2 anos que nós já estamos no YouTube. Já vamos por quase 40 programas já. Nós queremos chegar aos 50 e fazer um grande evento quando completar os 50 programas. E hoje, né, um dia especial, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, nossa amiga, nossa conhecida, e nós trazemos aqui para conversar com vocês a nossa amiga Isadora Strapasson. É isso? Isso. É uma satisfação em recebê-la aqui, advogada, professora, né, participando do curso de extensão de assistente técnico, né, e perito judicial e extrajudicial, da parceria com a empresa Iluminus Cursos e a Faculdade Mário Quintana. Bem-vindo ao nosso programa, Isadora. Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite e é um prazer estar aqui com o senhor. Que bom. Como é que você chegou a ser advogada? Qual foi o teu caminhar até aí? Bom, Por que optou pela advocacia? por influência. A gente muitas vezes pensa, ai, os nossos pais nos impõem. O meu pai sempre falou que eu seria advogada. Só que foi uma influência muito positiva, pois ele também é advogado. E eu sempre olhei com muito orgulho e admiração tanto a profissão do meu pai, que é advogado, quanto da minha mãe, que é professora. Então, eu sempre tive muita admiração e foi uma influência muito positiva que me fez chegar no direito. Não, e é importante, né? Eu acho que a professora tem é uma peça fundamental dentro da sociedade, né? Se não fosse professora, nós não estaríamos aqui, Sim. né? Então, acho interessante. E o direito também, ele é uma faculdade que te dá uma visão muito ampla do mundo, né? Então, é interessante. E tu quer ser professora? Tu gosta de ser professora? Como é que é? Eu fui professora no curso de perito judicial e extrajudicial e foi uma experiência muito boa, muito legal. Quero continuar, quero me aperfeiçoar para continuar dando aula. Qual a faculdade que você fez para o curso de Direito? A minha graduação foi na Escola Superior do Ministério Público, aqui em Porto Alegre. Qual foi o ano? Eu saí do ensino médio em 2015 e iniciei a faculdade em 2016. Que bacana, que legal. Então, nós estamos aí então, com a nossa amiga, né, professora Isadora Strapasson, que ministrou 2 módulos lá no curso de extensão e assistente técnico e perito judicial e extrajudicial, né? Sim. Tivemos o módulo 9 e o módulo 10. Sim, foram módulos muito importantes para a capacitação. Por quê? Porque ele fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre o cuidado que nós devemos ter ao usar os sistemas eletrônicos, porque nós temos vários no país. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o EPROC, nós temos o ESAGE. Então, entender também a mecânica de cada sistema e também da Lei Geral de Proteção de Dados, do cuidado que nós devemos ter ali com a inteligência artificial, o que nós podemos ou não utilizá-la, né, para não ultrapassar os limites e acabar expondo, pois há o trabalho com dados sensíveis. Sim, hoje a LGPD ela é fundamental e importante e cobra muito da sociedade, né? É o registro, a guarda, né, dos dados da pessoa, né? Sim, nós falamos muito ali sobre a responsabilidade do perito de ter aqueles dados pessoais sensíveis e o cuidado que ele deve ter, a cautela que ele deve ter ao armazenar aqueles dados ali. E esse módulo 10, a consolidação, impugnação complexa, projeto final e planejamento de carreira, do perito de elite, né? Que nós batemos em cima do curso que a pessoa que se formar no nosso curso é um perito de elite, né? Sim. É que o perito, a gente fala muito sobre isso no curso, salienta que a função dele não termina com a entrega do laudo, pois pode haver quesitos complementares, pode haver impugnação, ele pode ser chamado em audiência para prestar esclarecimentos, então ele deve ter toda uma postura de um perito de elite. Exato, é esse o objetivo do nosso... Nós vemos que o perito de elite não é quem faz o laudo, é quem não cria vulnerabilidade e consegue sustentar seu trabalho sob pressão, com método e postura.
Não Sim, é simplesmente faz o laudo. Eu vou fazer um laudo aqui. Não. Tem que ter postura, tem que ter método, tem que ter técnica. E não sofrer pressões, né? sim. Este é o perito que a gente está tentando colocar no mercado e vamos colocar no mercado com a conclusão do nosso curso. Mas vamos perguntar, por que optaste pela advocacia criminal? O que Tam- te levou à advocacia criminal? Também por influência do meu pai, porque acho muito interessante como o funcionamento, né? Tu acaba trabalhando como se fosse um médico também. Tu trabalha com vidas, tu trabalha com liberdade, tu trabalha com saúde. Então, tudo isso é muito importante para a sociedade. A responsabilidade é muito grande, assim como das outras áreas, mas foi a área que eu mais me interessei ali. Essa área ela é complexa, né? É Sim, uma área bem detalhista dentro do contexto do Código Penal, né? Precisa estar muito bem preparada, estruturada e tal. Você fez alguma pós-graduação, alguma extensão, algum mestrado em cima da área criminal? sim, eu sou pós-graduada também pela Fundação Escola Superior do Ministério Público em Direito Penal e Processo Penal. E o processo penal, ele é o que a sociedade vê por aí, ouve por aí, lento. As pessoas começam a ir levando o processo para que ele nunca chegue a um denominador comum ou ele tem celeridade? Nós temos uma questão muito importante hoje em dia, que são as mídias, as redes sociais. Então, o processo penal, ele não é do jeito que nós vemos nos filmes, que nós vemos na internet. Ele é muito mais complexo, ele tem que respeitar todo o processo legal e também as garantias fundamentais. Fundamental, né? As garantias fundamentais, ela tem que ser preservadas, né? Independente do crime que a pessoa cometeu. Sim. Você tem qualquer pessoa que cometeu qualquer tipo de crime, você atende ou tu tem algumas reservas em determinados crimes? Alguns crimes, como é que eu posso dizer? A atuação do advogado criminalista, ela não se limita também a só um lado. Hoje em dia nós temos também o assistente de acusação. Qual é a sua função? É trabalhar também na defesa da vítima, em alguns casos. Por exemplo, num caso de estupro de vulnerável, violência doméstica, tu não depende só da atuação do autor da ação penal, que é o Ministério Público. Tu pode atuar conjuntamente a ele, defendendo os direitos daquela vítima. Então, tu pode atuar dos dois lados ali. Sim. Então, alguns casos realmente não atuam, mas há o papel do assistente de acusação, que é muito importante e acaba sendo muito procurado também. Como tu falou a palavra procurado, o advogado criminalista, ele é bastante ou pouco ou mediamente procurado, vamos supor assim. Como é que é? Como é que eu acho um advogado criminalista? Eu cometo um crime, eu estou falando como se fosse a sociedade, entendeu? Cometo um crime, como é que eu busco? Tem alguma associação? Tem alguma entidade? Eu pesquiso aonde? Como é que funciona? Hoje em dia nós temos várias formas ali de divulgação, claro, seguindo o código de ética da OAB. Claro. Muitas pessoas acabam buscando no Google, buscando em redes sociais. Então, hoje em dia, as redes sociais acabam trazendo uma visibilidade maior, também por indicação, porque hoje em dia a gente trabalha muito por indicação, mas também pela imagem que nós passamos através das redes sociais, através das informações que há na internet, né? Porque as pessoas buscam muitas informações na internet e também por profissionais, um médico, um advogado, Claro. quando não tem indicação. Realmente, hoje a rede social é fundamental, né, para qualquer profissão, né? Sim. Sem a rede social, tu não consegue hoje vender um livro, né? Mudou, né? Mudou-se a concepção. Mas eu vejo que você é um atuante na rede social, né? Sim. Eu te acompanho, vejo que você está presente quase que diariamente. É um objetivo teu? Tu tem algum plano para isso? Nas tuas postagens, o que tu busca com isso? As minhas postagens, elas acabam sendo conteúdos muito informativos, assim como eu falei do assistente de acusação, são conteúdos realmente que eu acho importante
que a sociedade, às vezes, tem um conhecimento sobre aquilo, não se limite ao direito, não se limite só ao pessoal que estudou para saber, mas todo mundo tenha conhecimento, pois muitas vezes as pessoas não sabem dos seus direitos. Exatamente, eu acho que isso é importante, né? Porque qualquer mensagem que tu transmite ali, tu vai levar ao público ou aquelas pessoas que estão te vendo alguma informação interessante. Não, tu não, eu creio, né? Eu creio que tu não está fazendo aquelas tuas mensagens ali para o colega advogado, para o aluno bacharel, coisa parecida. Tu está mostrando para a sociedade, para que a sociedade tenha um conhecimento maior sobre a área criminalista, criminalística. Sim. São conteúdos ali informativos. Informativos. Eu vejo que isso é muito bom e muito importante. E eu vejo que você está iniciando com isso, né? Está Sim. iniciando. Foi há pouco tempo que tomou a decisão de ser uma advogada criminalista. Eu tive 2 etapas. Sim, Eu me formei, já me formei, passei no OAB durante a faculdade, então me formei, ele teve a cerimônia, em seguida já peguei meu OAB, comecei a atuar juntamente com meu pai. Depois acabei tendo outro trabalho que eu não podia estar advogando, então eu parei e depois retomei. sim. Então eu tive essas 2 etapas ali. E hoje em dia que eu realmente vim para as redes sociais, acabo postando conteúdos informativos, porque eu acho muito importante que hoje em dia a internet dá voz a todos, então que dê voz também a conteúdos informativos e que realmente agreguem a vida das pessoas. Eu acho importante o que tu está fazendo, acho interessante, quero te elogiar aqui, porque é importante. A sociedade precisa saber pequenos detalhes, não saber as entranhas, né? Claro que não, mas informações que levem, né, a resolver pequenas dúvidas, né, que as pessoas têm. Parabéns por isso, viu? Parabéns. Obrigada. Eu sei que você é filha de um grande criminalista, com mais de 30 anos de advogado, né? Sim. É uma pessoa que eu conheço e gosto muito dele também. Às vezes a gente toma um café junto, né? Espero que ele me convide para um cafezinho novamente aí. Mas isso, como tu falou, é base, né? É base. E hoje, você, mesmo estando na advocacia criminalista, você está satisfeita de ter optado pela advocacia criminalista ou tu tem dúvida ainda? Está consciente que é isso que você quer? Eu gosto muito da advocacia, é uma área que realmente assim eu me encontro muito satisfeita. Então busco continuar, mas também tenho projetos paralelos como dar aulas também, que eu acho muito interessante. Então, tenho esses 2 projetos, assim, que eu acho que eles são paralelos, mas quero seguir nos 2. Você quer seguir os dois? Eu acho que professor é uma coisa muito importante. Acho que o advogado, bom advogado, independente da área civil, criminal ou outra qualquer área, é importante colaborar com a sociedade sendo professor, né? E concurso público? Tu tem interesse em concurso público? Tu pensa em concurso público? Tu vai buscar concurso público? Qual é a tua ideia sobre isso? Eu já fui concurseira, de realmente ficar grandes períodos estudando. Já me classifiquei em alguns, mas geralmente foi concursos menores, então era uma vaga, ficava ali numa classificação boa, mas não era chamada. Por último, fiz agora o concurso, um concurso maior, que eu também me classifiquei, mas não fiquei entre o número de vagas. Sim. Mas acaba que o concurso é uma dedicação exclusiva que tu tem que ter. Por exemplo, concursos grandes. Claro que também seria um sonho passar num concurso. Claro. Um concurso até na área criminal mesmo, assim, para delegada, policial, acho muito interessante. Umas profissões bonitas, assim, que eu admiro. Claro. Mas é um estudo de muito tempo, né? Tu acaba que precisando de uma dedicação exclusiva para aquilo e também de tempo. Tu não pode começar a estudar para um concurso depois que sai edital. Já tem que estar estudando antes, ali tem que ter uma base muito sólida, muito boa. Claro. Isadora, liberdade. O que tu vê na palavra liberdade que tu te apaixonou por buscar a liberdade de pessoas que cometem um crime e atingem a lei? Por que tu buscou isso? A palavra liberdade ela é muito importante, fundamental para o ser humano, né? Então,
que te levou, né, lá no fundo, buscar a ser aquela pessoa que se dedica, estuda, trabalha em cima de colocar uma pessoa, entre aspas, em liberdade? É um papel muito importante, assim, e que tu deve ter muita cautela, porque muitas vezes a gente acaba tendo pré-julgamentos, tanto do profissional quanto da pessoa ali que está passando por um processo judicial. Então, muitas vezes a pessoa pode ser inocente, muitas vezes, se é um caso midiático, tem um pré-julgamento, há toda uma outra questão que nós podemos falar sobre, que daí entra a liberdade de expressão, entra ali sobre as próprias redes sociais, o posicionamento público, a opinião pública. Então, tem muitos vieses, né? É. A opinião pública hoje, a gente está vendo quase que diariamente aí, né? A pessoa é condenada pela opinião pública, é condenado pela mídia e lá no final do processo é absolvido. Isso são casos muito graves, porque a imagem e a reputação fica como? São danos irreparáveis. Nesses casos, imagina um caso que chega a ser inocentado, que a pessoa é inocente, É. como é que fica o dano causado à imagem, à reputação, à família que sofre junto? Então, a mídia tem o papel de informar, mas também há limites, né? O limite ali da informação, não virar sensacionalismo, o limite da liberdade de expressão, o limite para não chegar no sensacionalismo, porque a opinião pública, ela tem muita força. E até um questionamento, até que ponto a opinião pública pode influenciar um julgamento midiático? Até que ponto isso realmente pode atrapalhar o processo penal, o seu andamento ali, quando se já tem uma opinião pública? O povo já quer que aquela pessoa, naquele caso, seja condenada. E a pressão, até que ponto essa pressão realmente pode gerar uma influência ou não num julgamento que era para ter uma imparcialidade? Até num caso de júri, por exemplo, até que Sim. ponto os jurados não acabam sendo contaminados por essas informações da mídia, né? Eu vejo, de certa forma, que uma certa contaminação existe, porque os jurados são um povo, Sim, né? Vêm para o júri como povo. Então, eles vêm com aquela ideia já, se o caso é midiático, né, que a gente está falando, um caso excepcional, entendeu? Agora, é muito complicado, mas mesmo assim, a pessoa que participa de um júri, né, um jurado, ele não pode levar esse tipo de coisa para o júri, né, para a decisão dele. Ele tem que ser totalmente neutro e entender o que está sendo posto pelo MP, pelos advogados, né? sim. Então, esse tipo de coisa assim, é um pouco, às vezes, até complexa. Mas nós vivemos numa sociedade que não dá para deixar meio de lado isso, né? Porque a condenação da sociedade, a condenação midiática, ela extermina uma pessoa, extermina uma família, mesmo que depois de absolvido. Temos muitos casos aí, né? Pessoas conhecidas que acabaram trucidadas, vamos dizer assim, né? Sim. Pela mídia e pela própria sociedade, e no final foram absolvidas. Principalmente em casos de estupro dele vulnerável e Sim. de criança e tal. Isso dá muito, que às vezes as coisas não acontecem da forma como está sendo posta, né? Então, mas Isadora, me diz uma coisa, qual o caso, sem comentar os nomes e tal, assim, mas qual o caso mais complexo que você teve até hoje, assim? Eu não diria o mais complexo, mas o mais marcante foi até Sim, no início, foi um dos primeiros que eu peguei, os primeiros casos que eu atuei como advogada criminalista, em que o apenado, ele estava com a perna em estado de, como é que eu posso dizer assim, já estava, empodrecendo, né? estava uma Que- situação muito feia, assim, saindo muito pus, muito feia, assim, realmente estava, fugiu a palavra agora, mas é uma situação muito grave, assim, sim, sim. era uma pessoa já
mais 50 anos, diabética, tinha Ah. outros problemas ali. É outro problema. E a família entrou em contato, por quê? Porque ele estava implorando para que fosse levado ao hospital. E não queriam levá-lo ao hospital. Então, a importância de um advogado na sua atuação ali, porque imagina se esse homem perde a perna, os danos irreparáveis que vão ser, além de já estar numa situação ali que acaba sendo precária, acaba tendo muita exposição ali, até de questões sanitárias ali. Então, Sim. quem disse que estava podendo ter os cuidados corretos com a perna, com aquela infecção tão grave ali que já estava, e não era levado ao hospital. Então, conseguir que ele fosse levado já foi uma grande conquista. No fim, ficou tudo bem, mas foi muito importante, porque é exatamente isso. A gente trabalha com vidas, a gente trabalha com a saúde também. Vai muito além. Sim, sim, sim. É liberdade, é saúde, é vida, é família, né? Sim, Porque a família às vezes paga por uma pessoa que praticou um crime que a família nem imaginava que ele estava praticando aquele crime, sim, né? E aí acaba envolvendo a família de certa forma, né? A pessoa é presa, não trabalha, não consegue trabalhar, não consegue sustentar a família, e aí degringola tudo. Em palavras mais, né, comuns, né? Fica toda degringolada. A família sente, perde aquele, né, aquele poder familiar, né, que tinha com um ato de uma pessoa que possa cometer um crime e ser levado à prisão. Mas assim, ó, nós temos também uma perguntinha para te fazer, que uma pessoa nos ligou para cá agora há pouco e perguntou: e a parte financeira do advogado criminalista é boa ou não? a parte financeira, advogando de forma autônoma, acaba sendo variável, né? Depende de, dos teus trabalhos, depende se tu tem várias indicações, depende de vários fatores. Depende do mês, tem mês que vem mais clientes, tem mês que não vem. Então, depende da época do ano também, Sim. perto do Natal, nós sabemos, perto do final de ano, nós sabemos que há ali mais ocorrências que ocorrem, então é variável. Mas tu aconselhas aos bacharéis, aos alunos do direito a ingressarem no direito criminal ou não? Aconselho, é uma boa área. E se é a tua paixão, acho que tu deve seguir. Então, o início acaba sendo difícil ali, mas tem que persistir, porque se é o que tu gosta, tem que fazer. Que bom, dificilmente tu ouve de uma pessoa que é da área de motivar outras pessoas a continuar naquela área, né? Isso é bom, isso é uma professora falando, sabe? É o respeito da professora com o aluno, motivando o seu aluno a buscar ser melhor do que o mestre, né? Então tu está motivando a ser, e eu também acho a área criminal uma área muito, muito bacana, sabe? Porque ela desenvolve muito o intelectual do advogado nas pesquisas, sente mais o problema social mais de perto, né? Sim. Quantos casos que tu participou aí que tu depois foi para casa e ficou pensando, te atingiu lá no fundo o coração? Claro que não se mistura, jamais se mistura uma coisa profissional com a pessoal, mas a gente sabe, né? A gente sabe que tem coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente participa, que lá no fundo também nos atinge, né? A gente fica com aquele... Mas é isso, eu acho que... E aqui no nosso podcast Café com Letras, Isadora, ele sempre, como eu falei no início, né, nós buscamos trazer pessoas que trabalhem com letras, escritores, jornalistas, advogados, professores, e tu, como uma pessoa que está entrando na área educacional, né, pelo que a gente conversou, tu está entrando na área educacional, né, eu quero desejar assim, que tu dê os passos propositivos, né, siga em frente, busque, daqui uns dias tu vai estar dando aula numa faculdade, e é assim que a gente inicia, é assim que a gente começa. Mas vamos falar um pouquinho sobre Tribunal do Júri. Qual é a sua constituição? Como é que se forma? Para que aqueles que estão nos vendo lá no nosso canal CIF TV
podcast Café com Letras saibam o que é um júri. Pode esmiuçar, pode falar um pouco mais sobre como é que se constitui, quantos jurados são, quais as pessoas que vão para serem julgadas pelo tribunal do júri. O tribunal do júri acaba sendo crimes contra a vida. Eu me apaixonei pelo tribunal do júri no estágio que eu fiz pela Defensoria Pública no tribunal do júri. Então, acaba que é um julgamento feito pela população. É um sorteio de 7 jurados, em que as pessoas podem se inscrever para serem jurados. Então, quem tiver o interesse pode se inscrever para ser jurado. Qualquer uma das pessoas que estiver nos vendo agora pode ir lá se inscrever para ser jurado. Pode se inscrever para ser jurado. Claro, passa depois por alguns detalhes técnicos do tribunal lá, né? Sim. Mas qualquer pessoa, qualquer cidadão tem esse direito. Qualquer cidadão. Que bacana. Claro, não buscando ali a imparcialidade e os requisitos, né? Claro, tem requisitos que têm que ser cumpridos, né? Mas qualquer do povo pode ali Sim. se inscrever e vir a ser chamado. E até muito interessante que a gente pode vincular isso com um concurso público, porque tu participar do conselho de sentença acaba sendo das questões de desempate num concurso público. Eu estou pegando uma pergunta que fizeram para nós aqui, ó. Crimes que mais geram dúvidas na população, o famoso gato de luz. Conta para nós sobre isso aí. Famoso gato de luz. Olha o que o pessoal procura, nos trazem, né, para gente responder. O gato, o famoso gato na luz. Tem o gato d'água agora também, né? Sim. O gato de luz e tal. Ele é bem, como é que a gente pode dizer? As pessoas não têm noção da gravidade que pode vir a ser, pois é um furto qualificado mediante fraude, o gato na luz. Então, se tu responde um processo, é condenado por isso na tua ficha, pensa, tu foi abordado, aparece ele furto qualificado. Sim, opa. E é um gato na luz. Às vezes as pessoas pensam que acaba sendo só no âmbito administrativo ali, e não, é um crime, tu pode ser preso em flagrante por isso. Então as consequências são graves, tanto na esfera administrativa, penal e civil, pois há também uma reparação, né? Teria uma ideia de uma pessoa que foi pega fazendo um gato de luz, levado para a delegacia, feito o inquérito policial militar, o Ministério Público analisou e encaminhou para o juiz, para julgamento e para dar o andamento processual. Quantos anos pode pegar de cadeia uma pessoa nesse sentido? Tem uma ideia? 2 anos, 4 anos, 3 anos? A pena ali pode variar de 1 a 4 anos de reclusão, pode chegar até 6 anos, e dependendo ali da denúncia, do indiciamento da polícia, ela pode entender que foi além de um furto qualificado e pode chegar a vir a se tornar um estelionato. Porque o famoso gato, né, é o furto da energia elétrica através de fraude. Então, houve uma fraude. Sim. Além do criminal, nós temos a parte civil e temos a parte administrativa. Sim. A parte administrativa são multas da parte da companhia de energia, né? Isso, E na parte civil? A parte civil ali pode vir a ter uma ação para reparar os danos causados ali, o prejuízo sofrido, tanto pela fornecedora de energia elétrica ou até por algum terceiro que foi prejudicado, caso a fraude ali, o gato, seja de algum vizinho, que pode ocorrer também, né? Às vezes o vizinho acha que essa conta está vindo muito alta, não entende o porquê, alguém fez um gato ali. Do próprio vizinho. Nem sempre é da companhia de energia, no caso. É frequente isso, né? Acaba sendo bem comum, até pela falta de informação, que as pessoas não têm noção da gravidade, né? Das consequências. Então, o pessoal que faz o gato aí tem que pensar muito bem da cadeia. É que o sistema, né, parece que não dá andamento porque é meio corroído as coisas, né? Mas acontece de você acabar respondendo um processo criminal, um processo civil e até na parte administrativa. Mas vamos falar um pouquinho, Isadora Strapasson, sobre
A violência contra a mulher. A violência. Você é uma pessoa que, logicamente, como mulher, né, tem um conhecimento como mulher, tem um sentimento, e como advogada, criminalista, você já pegou alguns casos na área criminal envolvendo mulheres? Já atuei em alguns casos assim. E é muito importante nesse caso que nós temos ali tanto a parte do advogado que defende a pessoa que está sendo acusada, né? E também há o assistente de acusação que pode atuar juntamente à vítima para que haja ali os seus direitos garantidos e a pessoa se sinta mais segura. Porque num caso de crimes assim, por exemplo, de uma agressão, o autor da ação penal é o Ministério Público, mas a vítima pode atuar juntamente como assistente de acusação ali para entrar com recursos. Toda a parte. Esse é um crime aí que está frequente. Os feminicídios estão altos, né? O Rio Grande do Sul aí, acho que mais de 30, né? É uma sequência de crimes nesse sentido aí, né? Como é que tu enxerga isso? Por que isso acontece? É uma nova... a própria mídia, a própria sociedade, sem querer, vamos dizer assim, ele motiva esse tipo de crime? Ou no passado, a polícia, o sistema não catalogava esse tipo de crime? Já existia, claro que existia, a gente sabe que existia, mas nunca foi dado um nome, né? Dado uma estampa, visto pelas autoridades com mais visibilidade a esse tipo de crime. Hoje em dia, até aqui no Rio Grande do Sul, as taxas de crimes contra as mulheres são muito altas, porque nós vivemos numa região aqui também é muito machista, então Exatamente, há muita questão assim de ver ainda a mulher como propriedade. Então, acaba ocorrendo muito isso, infelizmente, e até pela facilidade que acaba sendo muitas vezes, porque, por exemplo, num caso de violência contra a mulher, às vezes há descumprimentos e não ocorre nada. Às vezes a vítima aciona a polícia pelo descumprimento, não ocorre o que deveria ocorrer, então é como se desse uma segunda chance para aquela pessoa dela ter uma nova oportunidade de cometer um crime ali que ela pode ter tentado, não conseguido, ou de repente pode vir a conseguir, né? As taxas de feminicídio são muito altas, é uma questão social muito grave que ocorre hoje em dia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Se um homem pratica um crime contra uma mulher, a advogada e professora Isadora Starpasson vai defender aquele homem? Eu tenho os meus quesitos ali, de alguns casos. Mas eu acredito que todo mundo merece, sim, ter os seus direitos garantidos através de um advogado. E é muito importante ali para ter o devido processo legal. Então, todo mundo... Tem que avaliar, né? Tem que analisar. Todo mundo ali pode ter... Todo mundo tem o direito de ser defendido ali e ter as suas garantias respeitadas ali. É uma resposta muito inteligente e especial. É um bate-papo nosso aqui, né? Então, vem, às vezes, o pessoal começa a nos perguntar. No seu tema, no teu TCC, da pós-graduação do Direito Penal e Processo Penal, você defendeu a tese da prisão domiciliar humanitária. Fala alguma coisa sobre isso aí. Esse tema eu escolhi até devido a um dos primeiros casos que eu atuei, que foi deste apenado que estava com essa infecção muito grave na perna, porque ele tinha cometido um crime considerado hediondo, em que eu atuei no início do caso para conseguir que ele fosse ao hospital, e também pedido de prisão domiciliar humanitária, que é um entendimento jurisprudencial ali. Claro. Mas pelo fato de ele ter cometido um crime hediondo, que no caso foi tráfico, mas até que ponto ele apresentava realmente risco à sociedade de não ser concedido, e eu fiz até uma análise de casos, que eu fiz a comparação deste caso com outro caso em que foi concedida a prisão domiciliar humanitária para outro crime hediondo, que foi um crime muito condenado pela sociedade e até por questões da sociedade entender ser muito mais grave, né?
Sim, Então, eu fiz uma comparação, assim, do risco que claro. realmente, porque alguns crimes realmente, até pela psicologia, entende que algumas pessoas são irrecuperáveis, né? E o direito eleitoral? Eu sei que você também fez uma pós em direito eleitoral. Foi no MP? Foi também na Fundação Escola Superior do Ministério Público. A minha paixão pelo direito eleitoral começou até na graduação mesmo. O meu TCC da graduação foi sobre direito eleitoral, sobre a presunção de inocência e a condenação criminal em segunda instância no direito eleitoral que causa inegibilidade. E nisso eu fiz a pós em direito eleitoral. E a minha pós em direito eleitoral, o seu TCC, foi sobre liberdade de expressão e fake news. Um tema também muito em alta hoje em dia e muito importante. Sim, importante. Para nós já estamos chegando quase 40 minutos do nosso programa. Eu quero te perguntar como é que tu enxerga, como é que tu vê, como é que tu defende a mulher na carreira jurídica. Hoje as mulheres tomaram conta, né? Os concursos aí, de repente, está se equilibrando o número de homens com mulheres que são aprovadas, né? Delegados de polícia, juízas. As juízas já existia há mais tempo, mas a parte mais policialesca da coisa, né? A mulher está ativamente ali entrando, ocupando o seu espaço. Hoje em dia é muito feliz ver isso, que a gente está conseguindo uma representatividade em várias profissões que antigamente não tinham. E essa representatividade gera ali uma admiração para que outras pessoas também busquem, vejam que podem conseguir, que tem Claro, aquela oportunidade. claro. Outra pergunta também. Tradicionalismo gaúcho. Eu te admiro muito nesse sentido. Você é uma pessoa que transmite, né, pelas redes e transmite na sua forma de ser uma defesa astronômica do tradicionalismo gaúcho. Te vejo camperiando, te vejo montado num cavalo, fazendo seus vídeos. E aí, conta um pouco mais disso para nós. O tradicionalismo foi desde criança sempre andei a cavalo. Meu pai é muito tradicionalista também, então é uma paixão muito grande, assim, os animais, a nossa cultura, e eu acho que isso tem muito a ver com o direito também ali, sobre a liberdade de expressão, a cultura. Então, ah, é muito especial, assim, para mim. É especial mesmo. E como é que tu concilia a tradição com a modernidade? Porque tu é uma jovem, né? E aí, teoricamente, formada em direito, morando na capital, tem relações, claro, com o interior, mas é uma coisa um pouco não normal, não tão normal, vamos dizer assim, né? O tradicionalismo hoje em dia, apesar dele ser muito enrijecido em algumas partes, em outras ele vai se aperfeiçoando e se moldando às épocas. Por exemplo, nós podemos falar aqui até das pilchas, né? Há muito tempo É, atrás, a bombacha era só pilcha masculina. só masculino, exato. Hoje já é considerado pilcha feminina e até é muito... Me lembro uma história da minha infância, que o meu primeiro desfile, com meus 4 anos, eu fui na minha égua, o meu pai disse pra mim de bombacha. E naquela época não existia bombacha feminina. Eu fui com uma bombacha masculina, desfilei e meu pai sempre me incentivou. A bombacha tu pode usar ainda mais para andar a cavalo também. Sim, E hoje em dia é considerada uma pilcha feminina. Hoje em dia várias é, mulheres desfilam de bombacha correto. também. Então é Exatamente. muito legal ver o quanto isso evoluiu e também a representatividade das mulheres que nós temos desde a Revolução Farroupilha ali, nós podemos citar ali, não é nem gaúcha, mas a Anitta Garibaldi teve uma representatividade muito grande, assim, e hoje em dia nós vemos através das patroas de piquete, na música mesmo, o quanto a mulher tem o seu papel e a sua importância. Você foi prenda da OAB, né? Sim, Como é que foi aquele processo de escolha? Eu lembro que você até me convidou para ir nesse evento e eu acabei não podendo ir. Como é que foi, Isadora? foi na cidade da advocacia no passado, teve o concurso Sim, para prendas, daí ganhava a primeira prenda e segunda prenda, eu sou segunda prenda. E foi um concurso em que tu tinha que se apresentar, falar um pouco sobre si, falar um pouco sobre os temas dos festejos farroupilhas, do festejo farroupilha, e fazer uma apresentação artística, que podia ser declamação, podia ser dança, podia ser cantar, tocar.
e daí tinha os jurados ali que faziam a escolha. Vamos falar um pouco, Isadora, agora sobre desenvolvimento pessoal. Me parece que você é disciplinada, tem uma constância nas buscas dos seus objetivos. Como é que é isso? Como é lidar com essa ansiedade, cobrança da vida moderna? Fale um pouco para nós sobre o teu desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, ele é muito interno de cada um. E É, eu acredito que, no exatamente. meu caso, a minha maior crítica seja eu mesma, por exigir muitas vezes além dos nossos limites ali. Então, Sim. buscar sempre me aperfeiçoar até. Eu escutei isso no meu curso de oratória, que eu comecei um curso de oratória. Meu professor falou assim, que eu tenho que parar de ser tão autocrítica. Olha aí, viu? Como é que você estava falando em um curso de oratória? Como é que está o curso lá? O curso já é um Já curso. concluiu ou não? Falta algumas aulas que eu Algumas tenho aulas, que né? recuperar. Mas foi muito importante, assim, no meu desenvolvimento, até para as redes sociais, posicionamento, porque o direito, ele acaba não sendo acessível até pelo seu linguajar ali. Sim. Então, tu conseguir ser acessível, conseguir fazer o povo mesmo, quem não tem aquele conhecimento técnico, entender, compreender e aprender também. Então, o curso ensinou muito isso, que a gente tem que se adaptar ao público, se adaptar ali às pessoas para conseguir transmitir a mensagem, questão de comunicação mesmo. Que bom. Mas olha, nós já chegamos a mais de 40 minutos, Isadora. Num bate-papo legal, parceria, quase 50 minutos aqui. Então, para nós foi uma satisfação, né? O nosso podcast Café com Letras, de trazer aqui no nosso programa a advogada e professora Isadora Strapasson, que participou lá do grupo de professores que estão ministrando, né, o nosso curso de assistente técnico e perito judicial e extrajudicial da Illuminus Cursos, em parceria com a Faculdade Mário Quintana. Foi mais uma vez um prazer, uma satisfação de estar aqui e deixo com você o tempo que desejar para as suas considerações finais aí. E estarão sempre abertas as portas do nosso programa para você. Novamente, eu gostaria de agradecer o convite. Sempre tive vontade de participar, assisto o Café com Letras, então tinha vontade também de ser entrevistada. E o meu recado, eu acho que eu deixo assim, é que as pessoas têm que buscar os seus sonhos. A gente sempre, a vida não é uma constância, vai ter degraus que são maiores, mais difíceis, mas a gente tem que seguir nos nossos objetivos, que é o que eu busco fazer agora, e viver o que a gente tem vontade, pois acaba que a vida é curta e a gente tem que aproveitar ela, claro, da melhor forma possível, com consciência, Claro. mas na parte profissional, assim, às vezes a gente tem que nos dar liberdade de buscar os nossos sonhos. Que bom, mas para encerrar, vamos fazer um tintim com o nosso café aqui, né? Vamos. Ó. É um pouquinho já gelado, né? Mas é um café bom, né? É um café gostoso aqui, né? Então, assim, ó, eu quero encerrar o nosso programa, dizer que nós recebemos aqui uma ilustre advogada, uma professora, Isadora Strapasson, que veio somar no nosso programa, que quando chegar ao 50 programas, nós vamos fazer um grande evento com todos aqueles que aqui passaram. Tá? Muito obrigado pela sua audiência, continue nos seguindo nas redes sociais, deixe um comentário aqui embaixo e até o próximo programa. Até.